Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Ele era novo ali na empresa e eu percebi seu interesse por mim. Mas olha, foi desde o primeiro momento. Tanto que a gente vivia trocando olhares, até que um dia, quase no fim do intervalo do almoço, ele se aproximou e puxou o assunto comigo. Já tinha conversado alguma coisa antes, mas só coisa assim relacionada ao trabalho. Já sabia o nome dele, ele sabia o meu, mas nesse dia ele fez uma espécie de questionário. Sei lá, acho que pegou coragem, né? Perguntou inclusive se eu tinha namorado. E quando falei que não, ele pareceu ter gostado. Tanto que falou: quer saber de uma coisa? Eu também estou sozinho. A gente podia combinar alguma coisa qualquer dia, né? Ó, tem um lugarzinho bem bacana aqui perto. Inclusive, fui lá na semana passada. A gente podia marcar de ir lá na sexta. Por mim tudo bem. Só a gente combinar. Fiquei cheia de expectativa. Até porque, não nego, tinha gostado do jeito dele também. O clima de paquera entre nós era mais do que evidente, principalmente depois que tivemos essa conversa. Ele passou a me olhar com mais insistência ainda e eu naturalmente correspondi, até porque estava empolgada. Na sexta-feira, conversamos na hora do almoço e deixamos combinado. Conversei com a minha melhor amiga ali na firma e contei a ela do nosso encontro, né? Ela fez uma cara assim tão esquisita. Você vai sair com ele, mas ele não é casado? Quem, o Robson? Não. Ele mesmo falou que está sozinho. Ah, é? Bom, então fui eu que entendi errado, né? Eu percebi que ela ficou esquisita. Falou que tinha conversado com outra colega exatamente sobre ele e que essa colega parece que falou que ele era casado, mas no fim acabou dizendo que talvez tivesse entendido errado. E devia mesmo ser engano. Ele não ia mentir para mim assim tão descaradamente, né? Em resumo, saímos juntos da empresa no final do serviço. Eu já conhecia o lugar que ele tinha falado, já havia estado ali algumas vezes, e de fato, era um lugar bem agradável. Inclusive, tinha um cara que cantava assim, e se acompanhava no violão. Para curtir um happy hour com os amigos, por exemplo, era perfeito. Chegamos, escolhemos uma mesa, ele pediu uma bebida e ficamos ali conversando. Olha, era mais do que evidente de que ia rolar alguma coisa, porque tanto eu quanto ele estávamos interessados. Isso qualquer pessoa podia ver. Bastava olhar pra gente, né? Até que, entre um assunto e outro, acabou rolando o nosso primeiro beijo. Eu gostei muito daquele beijo. Achei que ele era um rapaz assim, tão carinhoso e romântico também. E hoje em dia é tão difícil, né? Um rapaz ser romântico. Depois ele também falou um monte de coisas bonitas. Sabe, tudo aquilo que a gente adora ouvir. Tudo perfeito. Senti que ele queria ir adiante. Tanto que me convidou para a gente ir no outro lugar ali, e 2 ou 3 vezes. Mas eu achei melhor a gente começar bem devagar. Não que eu também não quisesse, mas eu sempre gostei de conhecer bem a pessoa antes de deixar rolar alguma coisa assim mais íntima. Por sorte, ele entendeu e não forçou a barra. No fim, ele queria me dar carona até minha casa, mas eu falei que não precisava. Até porque não morava muito perto, né? Então ele me deixou no centro, ali perto do meu ponto, onde eu tomei o ônibus e segui o resto da viagem. Fui pensando nele o trajeto todo, naquele nosso encontro, nas coisas que a gente tinha conversado, nos beijos que a gente tinha trocado. Perfeito. Adorei tudo. No sábado, também aproveitamos
para ficar juntos no intervalo. Praticamente nem almoçamos direito. E depois, no fim do dia, também saímos juntos ali da empresa. Dessa vez ele me levou em casa. E ainda ficamos namorando um tempão ali na frente, dentro do carro. Olha, nesse dia, confesso que se ele tivesse insistido só mais um pouco, eu teria concordado até ir com ele ao motel. Até porque o clima esquentou de tal modo. No fim, foi melhor até que não tenha acontecido nada, porque eu sabia que quando acontecesse, eu estaria mais preparado. Olha, pena que não deu pra gente se ver no domingo. Ele falou que tinha coisas a fazer, de modo que apenas na segunda-feira voltamos a nos vermos. Senti tanta saudade, pensei tanto nele. Meu coração ficou tão apertado que me deu até falta de ar. No fim do dia, não deu para resistir e acabamos passando um tempo num quarto de motel. Nossa química foi perfeita. Tudo rolou exatamente do jeito que eu imaginei. E quer saber, foi até melhor não ter cedido logo no comecinho, porque a gente ficou com mais vontade. E quando chegou na hora, foi simplesmente assim uma coisa fantástica. Não consigo nem traduzir em palavras. Fazer amor com esse homem foi um verdadeiro sonho. E depois da primeira vez, parece que tudo entre nós ficou ainda melhor. A gente passou a ficar junto todos os dias, até que na quinta-feira da outra semana, a Vanessa, aquela minha amiga, com quem eu tinha conversado sobre o Robson, veio conversar comigo de novo. E me disse uma coisa que me tirou do sério. Juliana, eu andei conversando de novo com a Priscila sobre o Robson e ela me confirmou. Ele é casado, sim. Como é que é? Claro que não. Sabe, como que ela pode saber disso? Ela por acaso conhece ele de outro lugar? Aí já não sei te dizer. Mas você esqueceu que ela trabalha no RH? Ela tem ficha de todos os funcionários. Olha, só Deus sabe como que eu me senti. A Vanessa não ia me falar aquilo de graça. Ou só para fazer intriga. A troco de quê? Era minha amiga. Até porque ela sabia que a gente estava ficando direto, eu e ele. Aliás, não sou ela, né? Mas a maioria dos colegas ali. Olha, se aquilo fosse verdade, seria muito, mas muita sacanagem do Robson. Fui tirar limpo com a menina do RH e, apesar de ter ficado ressabiada, ela confirmou que na ficha dele constava que de fato ele era casado. Olha, isso me deixou tão incomodada que naquele mesmo dia eu o confrontei. Sua expressão se transformou quando pediu uma explicação e olha, pensei até que ele fosse negar, mas pro meu espanto não. Eu ia te contar, Juliana, só que não tive coragem. Então é verdade mesmo, é? Você é casado? Pior que sou. Mas o meu casamento não anda lá essas coisas, sabe? E você me disse isso assim com essa cara. Você mentiu pra mim. Enganou. Foi uma briga terrível. A primeira. Mas olha, valeu por duas. Naturalmente que não aceitei. Terminei tudo com ele naquele dia mesmo. Eu jamais aceitaria ser a outra na vida de homem nenhum. Ele insistiu que o casamento não ia bem, que estava pensando em se separar. Mas olha, mesmo que fosse verdade, e eu com isso, não mudava em nada. Olha, eu fiquei revoltada, decepcionada. Botei um fim, pedi que ele não me procurasse mais, não viesse mais atrás de mim e só me dirigisse a palavra se fosse estritamente necessário e apenas para falar do serviço. Fiquei muito triste. Estava gostando dele de verdade. Apesar de tudo, está ainda só no começo.
Olha, a minha vida ali na firma, depois disso, não ficou nada fácil. Porque a gente se via direto, né? Era difícil. Perdi, ignorá-lo, virar o rosto, tentar se manter distante. Passei até a almoçar em outro restaurante, só para não ficar perto dele. E tudo era mais difícil ainda, porque ele vivia tentando uma reaproximação. Agora, o pior de tudo ainda estava por vir. Tempos depois, eu comecei a ficar desconfiada. Coisas que nunca tinham me acontecido, coisas que eu nunca tinha sentido, eu comecei a sentir. Sempre que a gente se relacionava, ele usava preservativo. Só que, sei lá, de repente, tenha dado problema um dia qualquer. Só isso para explicar. Porque para tirar cisma, fiz um teste de farmácia e adivinha, resultado positivo. Pensem no meu desespero. Era só que me faltava ter engravidado de homem casado ainda por cima. Fiz o exame de sangue para confirmar e o pior é que confirmou mesmo. Positivo mais uma vez. Eu não queria acreditar. Tanto que não contei sobre a gravidez para ninguém. Primeiro, tentei me recobrar. Somente depois de 3 dias resolvi me abrir com alguém. Acabei contando para Vanessa. Ela regalou o olho. Ficou pasma. Pelo amor de Deus, Juliana. Como que você foi deixar isso acontecer? Ele já sabe? Não, eu não contei. Na verdade, você é a primeira pessoa a quem eu estou contando isso. Mas ele tem que saber. Tem que assumir. A responsabilidade é tanto dele quanto sua. A menos que o quê? Para minha surpresa, ela me deu um conselho que eu jamais poderia esperar. Me sugeriu que eu tirasse a criança enquanto tudo ainda estava no começo. Foi o que ela falou. Só que essa era uma coisa completamente fora de cogitação. Eu jamais teria coragem de abortar o meu filho, nunca. No entanto, ela falou que se fosse ela, era justamente isso que ela ia fazer. Eu repito, não teria coragem. Mesmo se a minha gravidez fosse fruto de um estupro, nem assim. Criei coragem e conversei com ele. E quando lhe contei, ele ficou pálido, não disse um A. Ficou me olhando com aquela cara de pateta, sem dizer nada. Eu insisti. Você ouviu o que eu falei, Robson? Estou esperando um filho teu. Não vai falar nada? A pergunta que ele me fez foi a mais canalha que poderia ter feito. Que certeza que eu posso ter que é meu mesmo. Você está brincando comigo? Não estou brincando, não. Aliás, como que pode ser meu se eu usei camisinha todas as vezes que a gente transou? Eu não sei. Deve ter furado alguma. Só sei que você é o pai. Até porque eu não saí com mais ninguém. Isso é o que você está falando, né? Mas quem me garante? Sabe quando você fica sem palavras? Eu não sabia nem o que dizer. Queria reagir, mas não conseguia. Você está achando que eu sou o tipo de mulher que deita com 2 homens ao mesmo tempo? Eu não estou falando isso. Mas de repente você se envolveu com outro cara antes, né? Ou depois que terminou comigo, sei lá. E agora está querendo empurrar essa criança para... Não sou nem um otário, viu? Foi nossa segunda briga. E esta ainda pior do que a primeira.
Principalmente porque, a exemplo daquela minha amiga, ele também sugeriu que eu tirasse o bebê. Diz que eu sabia muito bem que ele era casado e que não poderia assumir filho nenhum. Olha, eu fiquei tão revoltada. E naturalmente ainda mais decepcionada com ele. Como que a gente pode se enganar tanto com uma pessoa? Quando o conheci, a gente começou a conversar. E depois, quando começamos a ficar juntos, ele me pareceu ser um cara completamente diferente disso. Até que no fim deixou a máscara cair e mostrou quem verdadeiramente era. Um canalha. Acho que não preciso nem dizer que essa gravidez acabou mudando completamente a minha vida. Jurei a mim mesma que teria esse filho. Depois, iria fazer um teste de DNA e esfregar o papel na cara dele. Tempos depois, acabei não resistindo à pressão e decidi sair da empresa. Fiz um acordo para não ser de mão abanando, né? E me afastei. Era a melhor coisa a ser feita. Até porque ver esse homem todos os dias estava me fazendo muito mal. Quem sabe se eu ficasse longe, tudo se tornasse mais fácil. Só que na prática, isso não funcionou muito bem. Minha família ficou muito surpresa com a minha gravidez, principalmente porque eu não quis contar quem era o pai. Pensa na pressão que eu passei a viver. Todo mundo comentando coisas de mim, me criticando, falando mal pelas minhas costas. A única pessoa lá da empresa com quem eu continuei conversando foi a Vanessa. Volta e meia a gente trocava mensagens e mesmo eu não perguntando nada, ela me passava informações sobre o Robson. Um dia, ela me contou uma coisa que me deixou muito triste. Mais até do que eu já estava. Na verdade, triste não. Revoltada. Segundo ela, o Robson andava dando em cima de uma menina nova que recém tinha sido contratada. Que até onde ela sabia, os dois tinham até saído juntos uma vez. Olha, eu me recriminei tanto. Como que eu pude ser tão idiota? Ter me deixado envolver por um mentiroso, um enganador, canalha. Nem para assumir a responsabilidade do filho. Nem para isso ele foi homem. Se bem que como que eu poderia saber que ele estava mentindo? Fui tocando a minha vida. Cuidando da preparação para o filho. Tudo ia bem com o meu bebê, até que depois que entrei no 6º mês, combinei de almoçar com a Vanessa. Ela queria me dar os presentinhos que tinha comprado para o meu filho. Eu queria encontrá-la diretamente no centro, mas ela me convenceu a ir até a empresa. Você tem que mostrar pro Robson que você tá bem. Viu, boba? Vem até aqui. Aposto que ele vai ficar de cara quando te vir com essa barriga de grávida, viu? Homem fica todo babão com esse tipo de coisa. Vem. Olha, eu fiquei tão dividida com aquele convite. Vanessa, não sei se vai ser bom pra mim, viu? Pra ser sincera, não sei nem se eu tô pronta pra vê-lo de novo depois de tudo que houve, viu? Todas as coisas que ele me falou. Que nada. Uma hora ou outra, você vai ter de ficar frente a frente com ele, não vai? Ou você não vai querer que ele assuma essa criança? Mesmo que ele não queira saber do filho, ele vai ter de pagar a pensão. Isso no mínimo, né? Ali eu pensei um pouco. Até que cheguei à conclusão que ela talvez tivesse razão. No fundo, eu estava mesmo querendo saber como que ele iria reagir quando me visse com a barriga de grávida, já no 6º mês. Perto do meio-dia, fiquei esperando a Vanessa ali na sala da empresa. Na saída, na verdade. Não tive coragem de entrar. E quando o pessoal começou a aparecer, olha, foi me dando uma coisa, assim, uma tremedeira.
Só lhe pensei em ficar diante do Robson de novo. O coração só faltava saltar pela boca. Pensa na surpresa geral do pessoal quando me viram ali. Principalmente com aquele barrigão. Fora o Robson, a única que sabia era a Vanessa. E pelo jeito ela não tinha comentado com ninguém, até porque eu tinha pedido para ela não comentar. Todo mundo parou para conversar comigo, sabia como eu estava. Até que apareceu o Robson. Quando vi, olha, não sei, é tão estranha a reação da gente, né? Eu não devia sentir nada. Ou por outra, devia sentir sim, mas era raiva. No entanto, quase desfaleci. Ele foi se aproximando, ficou olhando para a minha barriga, até que falou: tudo bem, Juliana? Tá grandinha a barriga, hein? Pois é, 6 meses já, né? Você tá bem, tá bonita. Eu fiquei ali olhando para a cara dele sem saber como responder, porque até certo ponto a reação dele foi diferente daquela que eu imaginava. Nisso a Vanessa apontou na saída. Aí me despedi dele e saímos caminhando, eu e ela. Ele continuou parado ali na frente, olhando enquanto a gente se afastava. Sei disso porque me virei lá adiante para ver. Desde que havíamos tido aquela conversa, que ele nunca mais tinha me procurado. Nunca mandou uma mensagem sequer para saber do filho. Só que depois daquele reencontro, para minha surpresa, eu ali almoçando com a Vanessa, a gente falando justamente sobre isso, de repente tocou o meu celular. Era ele. Falou que queria conversar comigo. Perguntou se tinha como a gente marcar, de se ver. Eu que sabia o que ele queria, né? E ele falou que era sobre nós dois. Na verdade, ele usou uma expressão que me deu até uma tontura, porque eu jamais imaginaria ele dizendo aquilo. Falou assim, sobre nós dois. Aliás, nós três. Ele falou que ia faltar na parte da tarde para a gente se encontrar no centro. Olha, eu fiquei pensando, até comentei com ele estava tão diferente. E quando a gente finalmente se encontrou, a primeira coisa que ele falou foi que me ver com aquela barriga mexeu com ele. Perguntou se eu continuava sozinha. E mais uma vez, se o filho era mesmo dele. E nessa hora eu me irritei. Não acredito que você quis se encontrar comigo para me fazer esse tipo de pergunta. É claro que o filho é teu. Tá certo. Eu acredito. Então, Juliana, eu andei pensando aí. Eu reconheço que eu agi mal com você. Sabe o que é? Que esse negócio de filho deixa a gente nervoso. Principalmente no meu caso, né? Tinha compromisso, era casado, aí você me vem com aquele tipo de notícia. Mas eu quero que você saiba que eu pensei muito. Eu vou te dar toda assistência. Vou assumir essa criança, viu? Quero dar um sobrenome pra ele. Tá, mas e a tua mulher? Quer saber? Vou contar para ela. Não tem outra saída, né? Tem que assumir meu erro. E queria muito que você me desculpasse. Eu quero que tudo fique bem entre nós. Até porque eu vou querer conviver com esse filho. Você tá entendendo o que eu tô te falando? Acho que tô, né? Mas... puxa vida, claro que eu gostei do que ele falou. Achei que foi uma mudança, sim, mas uma mudança muito grande. Jamais imaginei que ele fosse me dizer aquelas coisas e assumir a sua responsabilidade e, sobretudo, confessar para a mulher que tinha me engravidado e assumir
o filho que brevemente ele teria comigo. Achei tudo assim muito digno, sabe? Uma coisa assim muito bonita da parte dele. Até porque ele parecia estar sendo sincero. No fim, depois de alguma conversa, a gente acabou se acertando. Ele perguntou 1000 vezes se eu perdoava, até que chegou uma hora que eu falei que perdoava. Só que deixei bem claro que entre nós não ia acontecer mais nada. Que aquela nossa trégua, digamos assim, era única e exclusivamente por causa do nosso filho, que eu ainda carregava no ventre. Naturalmente que essa aproximação acabou mexendo comigo. Seria hipócrita se não admitisse. Porque apesar de tudo, eu ainda gosto dele. O que eu vou fazer? Gosto e não é pouco. Só que não quero mais me envolver com ele, até porque, sabe, ele continua casado, então não tem nada a ver. Não vou errar de novo. Cometer o mesmo erro que já me levou a essa gravidez. Se bem que a gravidez é a única coisa boa que restou disso tudo. Toda vez que a gente se vê, que a gente conversa, ou mesmo que a gente troca mensagem, eu sinto um aperto tão grande no peito, aquela agonia tomando conta de mim. Queria tanto esquecê-la, queria tanto conseguir sufocar esse sentimento, porque eu sei que é uma coisa que não vai me levar a nada. Meu medo é ter uma recaída, de repente me entregar e não ter volta. Sabe, esse que é meu medo, me deixar levar pela emoção. Meu medo, na verdade, é que voltando a vê-lo e conversar com ele do jeito que tem acontecido, é que essa paixão, em vez de declinar, ela volte a ser o que era e até aumente, quem sabe, e me faça fraquejar. E no fim, eu acabe me tornando uma pessoa que eu não quero ser. Nunca quis, jamais quis. Amante dele. Sabe? Isso nunca, jamais. Não quero ser amante de ninguém, nem dele, por quem sou apaixonada. Não quero ser banco de reserva, sabe? Simplesmente amante. A outra na sua vida. Isso nunca, jamais.